E aí, pessoal, beleza? Vamos então aqui para a nossa segunda semana do PET 3, né? Para os segundos anos da EJA. E na semana passada nós vimos o que é a dúvida radical da filosofia moderna, feita por um filósofo francês, René Descartes, certo? E eu disse para vocês na aula passada que se durante a Idade Média Deus ocupava o centro principal da política, da religião, da filosofia e da ciência, agora na Idade Moderna, quem ocupa esse lugar principal é o homem, o sujeito. Não é à toa que é nessa época que em história nós estudamos o antropocentrismo, né? O homem como centro das preocupações. Então nós vimos na semana passada que René Descartes estava tentando compreender qual que é a melhor forma de se chegar a uma certeza. Porque ele acreditava que ele mesmo, o ser humano, o sujeito, é capaz de chegar a uma verdade. Então, como eu disse para vocês, o ponto central das reflexões ali não é mais Deus. Então, quando você fala, por exemplo, de política, durante a Idade Média, era uma política, como diz, por exemplo, Santo Agostinho, que deveria imitar o reino de Deus na Terra. Só que agora Deus não é mais a preocupação. Então, como que se faz uma política verdadeiramente que funcione na sociedade? Nós vamos fazer através da nossa conversa, certo? Porque se não tem Deus mais que nos manda fazer assim ou assim, a gente vai ter que se entender, certo? Na sociedade. Porque a sociedade é feita de indivíduos particulares com interesses diferentes. Então vamos dizer que nós queiramos fazer uma sociedade onde, por exemplo, as mulheres possam votar. Então nós vamos fazer uma reunião, né, na nossa sociedade, vamos conversar, colocar os nossos argumentos, por que a mulher deve votar, por que ela não deve votar, e no fim das contas decidir o que é melhor. Vota ou não vota. Beleza? Então é uma espécie de sociedade contratual. Por que é contratual? Porque nós fazemos um contrato, ainda que não assinado, né, de papel mesmo, mas é um contrato estabelecido entre nós, né? A partir de agora, na nossa sociedade, a mulher tem direito ao voto. E dois pensadores na Idade Moderna pensaram esse contratualismo de uma maneira mais efetiva. Um deles é Thomas Hobbes e o outro é Jean-Jacques Rousseau, né? Qual que é a diferença do contratualismo de Hobbes para o de Rousseau? Hobbes acreditava que nós, os seres humanos, né, fora da sociedade, ou seja, na natureza selvagem, nós somos violentos, carniceiros, né? E estamos o tempo todo tentando lutar para conseguir alguma coisa. Um exemplo, né, simples que vai valer para os dois é o seguinte: você está lá na natureza selvagem, né, de tanguinha, procurando alimento. E você sabe que, né, o bicho e nós na natureza selvagem éramos animais normais, estávamos procurando alimento o tempo todo. Aí o que acontece? Você acha um alimento e quando você acha aquele alimento, talvez será um mamute morto, outro homem também acha o alimento. O que você faz? Você briga com ele para ficar com tudo. Porque você não tem essa ideia de dividir, não, né? Você quer comer o máximo possível, estocar o que puder e ir embora. Não tem muito essa ideia de ficar dividindo. Vai achar o seu para lá, esse território é meu. Então ele acreditava que o ser humano, na natureza, ele é violento. Então, para que surge a sociedade? A sociedade surge justamente para falar assim: não, peraí, cara, o mamute é grande demais e dá para dividir entre os dois, certo? Então, a sociedade ela surge para colocar uma ordem naqueles interesses pessoais desordenados quando na natureza selvagem ou quando em estado de natureza, como a gente chama, né, em filosofia, estado de natureza. Qual que é a diferença em Rousseau? Rousseau também acha que a sociedade é um contrato. Mas ao contrário de Hobbes, ele acha que o ser humano, na natureza, ele é bom. Então, ao invés
de acreditar, como Hobbes acreditou que o ser humano em natureza ele é mau, Rousseau acredita que ele é bom. Então, por exemplo, diante do mesmo mamute, ele pegaria o que serviria para ele, né, e deixaria o outro pro outro homem. E olha só, Rousseau chega ao ponto de dizer que o homem é bom por natureza, que ele é piedoso por natureza. E a sociedade serve para quê, então? A sociedade serve para corromper essa natureza boa que o ser humano tem. Por quê? Quando a sociedade fala, não, você só pode pegar um pedaço e você só pode pegar um pedaço, isso gera o quê? A propriedade privada, né? Agora cada um tem a sua propriedade, que é de cada um, e isso gera um monte de problema. Porque talvez um tenha a propriedade maior do que o outro, um tem a propriedade do mamute todo e ninguém pode comer, né? Então aí gera uma série de problemas que o ser humano não tinha quando estava na natureza. Então, o que você precisa entender da aula de hoje é que, para Hobbes, o ser humano ele é mau por natureza e a sociedade coloca um freio nessa maldade. E para Rousseau, o ser humano é bom por natureza e a sociedade vai corromper essa natureza e transformar essa natureza em algo ruim, maléfico, né, e prejudicial. Beleza? Essa é a principal diferença entre os dois.